Oi, gente, bom dia, paz do Senhor. Como é que tá todo mundo? Tudo na benção? Então, tô começando mais uma live aqui, agora gravando pelo Instagram e jogando isso também, né? Compartilhando isso, melhor dizendo, lá no meu canal do YouTube também. Então, a gente está procurando gravar todas as terças e quintas, né? Para quem está assistindo esse vídeo pelo YouTube, meu nome é Gladson Vieira, eu faço parte aqui do corpo de pastores do Mevan de Itajaí, tá bom? Então, assim, a gente já está um tempo fazendo isso, desde que a gente começou, né, essa questão de ficarmos mais em casa, e a proposta no meu coração foi de poder compartilhar, né, de servir a mesa, de aproveitar esses momentos também, porque as pessoas estão mais em casa, para a gente poder ter um discipulado mais de perto. Eu estou iniciando hoje, né, pelo meu Instagram pessoal. Antes eu fazia pelo Instagram do Mevan, né, e agora a gente está usando o meu Instagram pessoal, que é Gladson_Vieira, e agora a gente vai seguir assim. Então a gente vai gravar sempre por aqui, tá bom? E se você quiser ver depois, mais tarde, quiser rever, né? As pessoas me pedem muito isso. Onde ficou gravado, né? Instagram fica por um período. Embora agora eu vou jogar no IGTV também, né? Vai estar no IGTV, mas eu deixo no meu canal lá do YouTube. É bem legal você acompanhar. Se você quiser seguir a gente lá, eu agradeço, tá bom? Porque vai ter muito material legal. Né? Para você que não conhece meu canal, a gente já gravou, inclusive fora do Brasil, né, emissões, alguns testemunhos, e foi super legal. A gente fez algumas gravações na China, foi bem legal as gravações, ficou muito legal os vídeos, então tem muita coisa interessante. Assim que a gente voltar às viagens, a gente volta a gravar também no exterior, né? E é o que a gente quer. Bom dia a todo mundo, paz para quem está me dando bom dia aí, um abração. E para quem está vendo hoje, eu vou falar sobre dízimo, mas eu quero trazer uma ótica um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, e quero também responder algumas perguntas, né? Porque a gente fica repetindo algumas coisas, algumas perguntas, justamente porque a gente não tem uma resposta clara, né? Então eu acho que a pergunta que mais fazem, né, com relação a dízimo, se isso é uma prática no Novo Testamento, né? E eu quero trazer alguns princípios para vocês, né? A ideia aqui, eu sempre falo isso, não é ser uma pregação em si, né? Mas eu quero compartilhar o coração, e é o que a gente está fazendo, né? Analisando as escrituras, e passando aquilo que o Senhor tem colocado, confiado aos nossos corações. É um assunto bastante delicado, né? Quando a gente entra em dízimo de oferta, o pessoal já dá, né, uma recuada aí. Opa, né? Mas eu não quero tocar em doutrina nenhuma, de igreja nenhuma. Eu quero apenas falar de alguns princípios que eu vejo claramente nas escrituras, de alguns apontamentos, de algumas essências, de alguns princípios com relação a isso, né, que são importantes para que a gente entenda. Se não fosse importante, não estaria na Bíblia para nós. Né? Se não fosse importante, Deus não tinha deixado isso para nós. Então, o dízimo, ele trouxe vários avanços, mas ele também trouxe muita miséria, né? Eu digo miséria espiritual, porque às vezes eu vejo que a grande questão aqui, que a gente percebe, é a riqueza pelo acúmulo, né? E a gente vai perceber aqui que a questão não é a riqueza pelo acúmulo, né? Então o dízimo, ele não pode gerar acúmulo, né? E a gente vai perceber essas questões, né? Então a gente vê que assim, o dízimo, né, pela estrutura bíblica, primeiro ele vem num contexto de lei, né? Ele vem num contexto de lei. Então a primeira menção disso está lá em Gênesis 14, né, que Abraão, ele separa o dízimo de um despojo, né, e ele leva a Melquisedeque, né? Então nessa primeira menção, uma coisa que a gente precisa perceber aqui, já entrando naquilo que a gente vai falar, é que você não vê
uma coleta mensal, né? A gente vê que ele fez um recolhimento e ele entregou a Melquisedeque, e eu preciso entender o simbolismo disso para poder ir mais profundo, e eu vou fechar algumas ideias no final. Então é importante que você vai pegando aí. Então eu estou começando por Gênesis 14, tá bom? Para a gente começar a construir uma linha de pensamento em cima disso. E a gente viu que Abraão ele entregou então o dízimo, né, do despojo a Melquisedeque, e se começa uma prática ali, né? Melquisedeque, no original, né, o nome Melquisedeque é atribuído ao significado de rei de justiça, né? O que eu entendo aqui, né? Dentro da promessa abraâmica, eu preciso entender o princípio, né? Abraão ele vai, e eu não vejo isso como algo do nada, né? Eu vejo isso como algumas estacas, né, que Deus está enterrando ali para que a gente compreenda, né, onde está o fundamento, onde está o princípio. Então ele pega o dízimo e ele entrega, né, ao rei de justiça, né? É como se ele estivesse pegando aquilo e trazendo a Deus e abençoando em justiça, né, toda a sua prática, né? Então a primeira vez que o termo dízimo aparece, então a gente vê em Gênesis 14, né, 20, que a gente vê que é dado dízimo de tudo a Melquisedeque, né? Não foi periódico, foi uma vez só, e eu preciso entender isso também, que é importante. E eu preciso entender que a partir daí então os dízimos eles são também feitos segundo a lei, né? E a gente vai ver que a grande questão do dízimo no Velho Testamento é que eles tiravam dos produtos agrícolas, eles tiravam do despojo, né? Eles tiravam das colheitas, e depois a gente vê em Números 18, 21, que aí já é uma caracterizando a lei, né? Aos filhos de Levi dei todos os dízimos de Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Então os filhos de Levi, por causa do serviço, eles recebiam então do dízimo, e o dízimo ele foi estabelecido como uma lei, né? Então o que eu percebo aqui? A gente, durante bastante tempo, a gente caminhou, né, percebendo a questão de dízimo, e a pergunta sempre foi a mesma, né? E para nós, o que a gente começa a pensar? Poxa, mas se é uma prática da lei, a gente está no tempo da graça, então eu tenho que dar dízimo? E a gente precisa entender alguns princípios, né, com relação a isso. Por quê? Porque o princípio fica, né? Na lei estava escrito não matarás. Não existe mais lei hoje, então eu posso matar? Né? Então o que acontece aqui? É que o princípio ele permanece. Então várias coisas que a gente percebe na lei, o princípio ele permanece, né? E é interessante que quando a Bíblia resgata algumas questões, ela vai a Melquisedeque, né? Você quer ver uma coisa? Falando dessa coligação com relação ao princípio, Hebreus 5, do 4 ao 6, se você quiser anotar aí, é legal. Hebreus 5, do 4 ao 6, a palavra diz o seguinte: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que a palavra está dizendo aqui em Hebreus? Está dizendo que Cristo ele é superior à aliança do Velho Testamento. Então, se eu tenho um início de uma prática, de um princípio em Melquisedeque, agora a Bíblia está dizendo assim, olha, agora é a partir de Cristo, porque Cristo é superior ao tipo de sacerdote que Melquisedeque foi. Então, se Melquisedeque ele representou um rei de justiça, Jesus é a própria justiça. Eu posso colocar muito bem dessa forma. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Aqui eu preciso entender o princípio. Se lá se estabeleceu algo que veio para a lei,
Agora, existem princípios que permanecem em Cristo, né? Então ele é da ordem de Melquisedeque. Como ele está dizendo assim, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, aqui foi até certo ponto foi dessa forma, mas agora em Cristo algumas coisas continuam. A ordem de Melquisedeque, a ordem de justiça, ela permanece no próprio Cristo. Então essa coligação é muito importante. Por quê? Porque faz eu perceber que o princípio é permanecido, né? E eu preciso também trabalhar nos princípios com relação ao dízimo, né? Que são importantes. Então o dízimo ele permanece no Novo Testamento, o princípio ele vai permanecer. E a gente já vê aqui que Cristo a gente vê uma continuidade da ordem de Melquisedeque. A gente vê uma continuidade em Cristo, e Cristo é superior, né? Agora, você quer ver um outro texto que é muito interessante para a gente considerar sobre essas questões? Ele está lá em Mateus 23. Se você quiser acompanhar aí, fica super à vontade. Mateus 23, a palavra diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho, enquanto descuidais o que há de mais grave na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. É isso que era preciso fazer, sem omitir aquilo. Quem disse isso? O próprio Jesus. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês têm uma prática por causa da lei, mas vocês estão omitindo algumas coisas, né? A misericórdia, a justiça e a fidelidade. Mas Jesus ele termina falando o seguinte: olha, vocês devem fazer essas coisas. Então o que Jesus está fazendo? Está falando, não tem problema dar dízimo. Então o dízimo, o princípio continua no Novo Testamento? Sim, a gente acabou de ver isso aqui. Se não fosse para a gente continuar, né, essa prática, não, Jesus teria combatido aqui. Teria falado assim, olha, vocês estão entregando dízimo por quê? Se agora a gente está no tempo da graça e a gente não está mais no tempo de lei, não precisa mais fazer isso. Mas o conselho de Jesus aqui não foi esse. O conselho de Jesus aqui é: continue fazendo isso, continue estabelecendo esse princípio, mas prestando atenção nas outras coisas. E ele liga aqui, né, a justiça em primeiro lugar, a misericórdia e a fidelidade, né? Então, a fidelidade ela é importante, a misericórdia ela é importante e a justiça também é importante. São três características que são essenciais para a entrega do dízimo. Então ele está falando, ó, vocês continuem fazendo isso, porém considere isso aqui. Então não adianta, irmãos, se eu não pensar na questão de justiça, eu acho que a gente vai ver num sentido mais amplo aqui nessa questão de justiça, na misericórdia e na fidelidade. Se eu não entender essa essência, eu não vou entender o que de fato o princípio traz no Novo Testamento acerca do dízimo, né? Então assim, o dízimo, irmãos, algumas coisas que eu vou colocar para vocês é o que não deveria ser, para que houvesse, para que haja prática de justiça, misericórdia e fidelidade. E uma das coisas que não pode acontecer, dízimo, ele não pode ser utilizado para que líderes tenham uma aposentadoria precoce. Dízimos, eles não podem ser usados, e eu gosto mais da palavra coleta no Novo Testamento, que até mesmo de dízimo, mas enfim, não quero entrar nisso agora, né? Mas o dízimo, ele não pode garantir uma aposentadoria precoce, então eu não faço mais nada, né? E agora eu vou lá, abro uma igreja, e é isso, eu sei que é um assunto bem polêmico, né? Porque muitas igrejas foram abertas por divisão, não por direção, e isso traz uma gravidade, né, para a própria manifestação do evangelho numa nação. Eu entendo isso, mas o cara não pode ir com esse pensamento. Tessalonicenses 3:8, a palavra diz o seguinte: não pedimos a ninguém que nos desse o pão que comemos, mas com esforço e fadiga trabalhamos dia e noite, para não ser de peso para nenhum de vós. 2 Tessalonicenses 3:8. Então o que está acontecendo aqui? O que está sendo dito aqui? Olha, a gente não vai servir de peso,
Então era a liderança da igreja da época que está falando isso aqui, que está afirmando isso aqui. Olha, eu não vou ser peso para vocês. Não, antes trabalhamos. Então a grande questão aqui é que o dízimo não pode ser, a coleta ela não pode gerar uma aposentadoria precoce, meu irmão. O camarada, em vez de trabalhar, se ele é dedicado ao Senhor, que trabalhe então para o Senhor. Existem as suas responsabilidades, né? Agora o cara que não faz nada, né? Às vezes a gente tem igrejas aí, por exemplo, tem culto 2 vezes por semana, né? E aí, né? Então assim, ó, tem que trabalhar. É justo que trabalhe, é justo que desenvolva, né? Então assim, ó, tem os seus horários, é importante isso. Tem os seus horários, né? Tem os seus horários para se dedicar à leitura, tem os seus horários para se dedicar à oração, mas tem que fazer alguma coisa. Irmão, por que eu estou falando isso? Porque eu já me arrepiei de ver coisas pelo Brasil, né? Eu fui numa cidade uma vez que o pastor estava usando a coleta para juntar dinheiro para tirar períodos de férias na Europa, né? Então, cadê a prática de justiça? Cadê a prática de misericórdia aqui? Cadê a fidelidade aqui? Então, para que ele estava usando a coleta? Agora, eu vou parar de ofertar por causa disso? Não, eu vou continuar ofertando. O meu papel aqui é entregar, né? Agora, o que o cara vai fazer? Ele vai dar conta para Jesus, cara. Vai chegar uma hora que todo mundo vai dobrar o joelho diante de Jesus e aí eu quero ver, porque as obras elas vão aparecer. Aquilo que está sendo feito, e eu falo isso para gerar temor mesmo, né? Vai aparecer. O camarada vai ter que prestar conta para Jesus uma hora. Então, a coleta ela não pode ser usada para benefício próprio apenas. Eu posso me manter? Posso. Eu vou trazer uma estrutura, uma análise bíblica acerca disso, né? E para a gente pensar. O que a gente vê de princípio com relação à coleta em Atos? Se a gente vai em Atos 4, 32, 35, eu tenho o princípio bíblico dessa coleta, que é o princípio, para mim, o princípio verdadeiro, né? Que é onde a gente deve se apoiar, né? Então, se eu vou lá em Atos 4, do 32 a 35, a palavra diz o seguinte: da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, esse então é muito importante, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Tá, qual é a essência do princípio da coleta aqui? É que ninguém tem necessidade. Agora, irmãos, também não é para gerar folgado. Tem gente que vem e às vezes a gente vê isso, né? E quer transferir as suas responsabilidades para a igreja ou as suas contas para a igreja. Não, é questão necessidade. Então não adianta, os caras tá lá, né? Dormindo até meio-dia, sem trabalhar, sem fazer nada. Uma coisa é o cara tá passando por uma fase, outra coisa é a fase virar a vida do camarada. Aí ele vem, né? Aí o cara que tá trabalhando, o cara que... Aí é injusto isso, né? Então, não é necessidade. Qual é a necessidade desse camarada? É trabalhar. Ele precisa ser ajudado, ele precisa, mas ele precisa ser norteado também, né? Eu gosto muito dessa palavra. Por quê? Porque eu preciso perceber aqui, a palavra fala que eu preciso perceber a necessidade. Percebendo a necessidade, eu começo a ver o que não é necessário, né? E aí há uma distribuição. Mas qual era o ponto dos apóstolos aqui? Era trabalhar em justiça, misericórdia e fidelidade. Por que eles faziam? Porque tinha uma fidelidade com Deus. Então, qual era a prática aqui? Gerar uma justiça social, uma igualdade? Era que todos tivessem o mesmo benefício? Tá, mas é justo com que recebeu mais, ele dê mais? É. Porque se ele recebeu mais é porque Deus deu mais. E se Deus deu mais, ele precisa abrir mais mão. Eis a questão,
né? Então eu digo, e eu quero que vocês entendam muito meu coração, que para alguns irmãos 10% é pouco. Por quê? Porque o que eu vejo aqui é proporcional ao que tem, né? Então, sendo proporcional ao que tem, é o que eu preciso perceber a prática da coleta, né? Então, eles traziam aos pés dos apóstolos e havia uma distribuição. A coleta, irmãos, não é para enriquecer apóstolo, não é para tornar, embora que cada um é digno do seu salário, mas a proposta não é essa, né? E uma das coisas que eu aprendi, eu tenho 2 discipuladores que para mim são especiais, né? E eu aprendi com um deles o seguinte, ele veio para mim, é um cara incrível, né? Ele veio para mim e falou assim, ó, Gladson, sempre procure ter uma vida simples. Essa é a regra que vai te ajudar a permanecer nos princípios do Senhor. E eu entendi o que ele estava querendo me dizer, né? Então hoje, assim, às vezes passa muita coisa pela nossa mão, mas o que permanece pra gente é muito pouco, né? É o que é essencial para que a gente viva. E é assim que precisa ser, né? É assim que a gente deve estabelecer o princípio de Deus no nosso coração. É assim que a gente tem que se manter. Por quê? Porque essa é a estrutura bíblica. Então agora no Novo Testamento, né, depois de um derramamento do Espírito, a gente vê uma igreja que entende isso de uma maneira um pouco mais plena, né? A ponto de que eles tivessem tudo em comum. Só que o que a gente percebe aqui? Que o coração e a alma dos que creram eram comum, né? Então eles tinham uma mentalidade voltada ao outro. Eles tinham a vontade de ofertar pensando no outro, né? Então assim, isso para mim era tremendo. Por quê? Porque trouxe uma qualidade, né, de oferta, mas para que houvesse um desenvolvimento, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande quando a gente não vê isso. Agora a questão não é só o assistencialismo, porque tem muita gente que confunde, sabe? Acha que agora eu vou agir analisando a pobreza. Não, eu vou agir analisando a justiça. Eis a questão, né? Você lembra quando Jesus estava na casa do Simão leproso? Que entrou aquela mulher e ela vai e quebra o vaso, né, de perfume aos pés de Jesus. O que as pessoas pensaram? Poxa, mas isso aí, se fosse vendido e distribuído aos pobres. Jesus, ele veio, não, os pobres vão estar sempre aqui, né? Mas o que ela fez, ele trouxe uma condição espiritual. Ela ungiu o meu corpo para a morte. Jesus viu muito além do que eles estavam vendo ali. Agora, Jesus não viu só a necessidade, ele viu o princípio, né? E o que eu preciso perceber é que nem sempre eu tenho que olhar só a necessidade, eu preciso perceber o princípio. Por quê? Porque às vezes o irmão está passando por uma situação, eu vou ser bem claro para vocês, eu gosto de ser direto, que foi Deus que colocou ele ali. Existem alguns desertos que não é o diabo. Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo diabo? Não, ele foi levado pelo Espírito. Existem alguns desertos que o Espírito está levando para que a pessoa vença o diabo. Aí eu vejo a pessoa no deserto, eu quero lá e dar pão para ela, eu quero lá tirar ela daquela situação, eu quero lá... Eu preciso perceber se foi Deus que levou ela ali. E eu não posso tirar ela de algumas condições. Por isso que eu tenho que ter discernimento, porque daí é prática de justiça, aí é misericórdia. Mas eu preciso entender o momento que ela está em Deus, irmãos. Eu preciso entender o momento para quê? Para que ela se desenvolva a partir de Deus, né? Então, alguns lugares, eu trabalho com missões, por exemplo. Alguns lugares, se eu der comida todo dia, eu estou alimentando a miséria de um povo. O que eu preciso fazer? Eu preciso ajudar eles a desenvolver. Então, tem lugares que eu não posso chegar fazendo isso, né? A gente está indo agora o ano que vem, se tudo for liberado e o coronavírus estiver resolvido, o ano que vem a gente está indo para Filipinas para montar a horta comunitária. Por que a gente quer fazer isso? Porque a gente vai trabalhar com as famílias, com o nutricionista, né? E vai deixar a terra preparada, né? Cultivada, vai deixar tudo bonitinho, plantadinho, para que eles administrem, para melhorar a qualidade da alimentação, principalmente das crianças. Que eu tive território que tinha criança tomando mamadeira de café,
porque os pais, isso é muito sério, não tinham dinheiro para comprar leite, né? E debaixo da falta de informação deles ali, então eles estavam fazendo isso e a gente está ajudando a desenvolver. Então, assim, isso é prática de justiça? Mas é desenvolvimento, né? Então, é algo que não vai manter eles aprisionados na horta comunitária que a gente vai fazer, mas que vai ajudar eles a desenvolver, porque nós vamos trazer eles para plantar junto, nós vamos trazer eles para conscientizar acerca do que eles podem fazer, né? Então, a gente vai proporcionar um desenvolvimento. Agora, se eu chegar lá só dando comida, o camarada daqui a pouco não vai querer mais trabalhar, o camarada não vai querer manter a sua família, né? Não vai querer se desenvolver. E aí eu estou aprisionando, não estou dando liberdade. E essa não é a questão, né? Então, a questão de agir com Deus, pode acontecer assistencialismo? Pode, né? E pode, mas eu preciso perceber o princípio, né, por detrás. Então, uma das coisas que eu percebo aqui no Novo Testamento com relação à coleta que é extremamente importante é a questão da igualdade, né? A questão do desenvolvimento social, porque o que não tem recebe, né? E o que tem, ele distribui mais para esse fim. Agora eu vejo um outro princípio aqui que a gente precisa prestar atenção em Atos 4. Por quê? Porque o papel das pessoas é entregarem, não controlarem a coleta. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que quer controlar a sua coleta, a sua entrega, né? A sua oferta, o seu dízimo. Então, às vezes a gente tem uma comunidade, o camarada participa da comunidade, a comunidade ela tem seus gastos para manter a porta aberta, para poder manter o estabelecimento, né? E o camarada ele não entrega ali, ele não entrega ao seu sacerdote, ele não entrega a sua liderança, ele vai direcionar para aquilo que ele acha que ele deve, né? Então, assim, eu não vejo esse princípio aqui, né? O que eu vejo? Eles davam aos pés dos apóstolos, e aí cabe aos apóstolos fazer a parte deles. Mas e se não fizer? Eles vão dar conta com Deus. Agora eu não tenho que controlar o destino da oferta. Se eu não confio na minha liderança para ofertar, irmão, então eu não deveria estar ali. Se eu não confio na liderança que está sobre mim para poder entregar meus dízimos e ofertas, eu não deveria estar ali. Às vezes é até melhor que saia, né? Que fique gerando algumas coisas que não deveria estar gerando. Então, mas o que eles vão fazer? Isso não é problema seu, isso é problema da pessoa com Deus. Agora, quando você cumpre o princípio, com certeza você vai ser abençoado. Com certeza você vai receber de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, né, que as pessoas falam. Eu falei aqui da aposentadoria precoce, mas eu quero te dizer o seguinte: não há problema em o sacerdote, eu vou colocar assim, alguém que está integrado, né, porque eu acredito que todo mundo está integrado. A partir do momento que você está em Cristo, você está integrado, você é totalmente de Cristo, né? Mas os que trabalham para a igreja, os que trabalham para o Senhor, né, vamos colocar dessa forma, integrado, né, abrindo bem aspas nisso, não tem problema em se alimentar do altar. 1 Coríntios 9, do 11 ao 14, a palavra diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Então não tem problema. O que serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Gente, deixa eu falar uma coisa. Às vezes o camarada se escandaliza porque tem gente vivendo no Evangelho. E aí começa a levar, não, mas isso aí é comércio. Mas isso aí é isso, aquilo. Hoje parece que está encapetado, o cara bota uma lojinha na igreja e ele está encapetado, né? Porque, não, deveria ser casa de oração. Cara, não está mudando o valor da casa de oração, o cara tem uma lojinha. Vamos parar de usar uma radicalidade que não existe, né? Um conceito que não existe, né? Agora, o que a palavra diz aqui?
que não há problema em viver do evangelho. E viver aqui está falando da questão financeira, não há pecado nisso, né? Eu, por exemplo, há muitos anos, a dedicação da minha vida é essa, é servir a mesa. Então, diariamente, eu tenho leitura de palavra, eu tenho esses momentos que eu estou tendo com vocês aqui, obrigado por acompanhar, né? Como eu estou começando o meu canal, agora fazendo o meu Instagram, as pessoas agora estão descobrindo, né? E a tendência, né, que as pessoas vão descobrindo é a gente ter mais participação. Mas o que eu vejo? Não há problema. Há problema em viver do evangelho? Não há problema. Por quê? Porque a palavra está dizendo que não há. A palavra está dizendo que não há problema em se alimentar do altar. Vou repetir, 1 Coríntios 9, do 11 ao 14, né? Aqueles que pregam o evangelho não tem problema que vivam do evangelho. Não é pecado. Agora, o que é pecado? É abusar disso? É abusar disso? Então, cara, quando a gente vê, eu posso falar isso abertamente para vocês, bem tranquilo, porque a minha consciência não tem nada que me condene nesse sentido, né? Então, quando eu vejo assim, poxa, mas eu estou pregando o evangelho, Deus está me abençoando mais, meu irmão, a responsabilidade de aplicar a justiça é maior, a responsabilidade de aplicar a misericórdia é maior. Então, eu preciso ter esse temor, né, para poder também ter essa prática, também trazer para que haja distribuição, também trazer para que haja igualdade, né? Então, assim, cara, a gente precisa trazer isso para a nossa vida, para o nosso coração, para a gente ter uma prática segundo as Escrituras, né? Não segundo a axiologia. Então, eu posso me alimentar? Eu posso ser mantido pelo Evangelho? Eu posso. Ah, mas isso faz de você um profissional da fé, né? Eu acho massa como crente é criativo e criar termos que condenam os outros, né? É incrível isso, né? Cara, a questão não é ser um profissional da fé. A questão é que alguns receberam essa medida do Senhor. Alguns vão precisar largar a rede, outros não, né? No meu caso, eu tive que largar a rede para seguir Jesus, para me dedicar completamente à obra, né? Por quê? Porque eu fui chamado para isso. Agora, eu vou me sentir condenado em ser mantido pelo Evangelho? Não, irmãos. Só que eu não vou fazer do Evangelho um comércio, né? Então, o que acontece? A oferta, ela precisa ter... o sentido da oferta é o voluntariado. Então, a grande questão é isso. Eu vou me alimentar aquilo que Deus traz à mesa. Aquilo que Deus traz para que eu me alimente, né? Então, eu não vou forçar a barra de nada. Não vou sair forçando a barra de nada também, né? E Deus faz, Deus cuida da gente, né? E é assim que eu tenho vivido, né? Eu estou praticamente há 20 anos nessa já, né? Até mais. Então, o que acontece? Me mantendo do próprio Evangelho, né? Por quê? Porque Deus me chamou para isso, né? Então, eu tenho meu salário, obviamente, né? E para mim proteger, eu tenho um teto salarial, que isso é importante, é um princípio importante. Então, eu tenho X que mantém a minha casa, mantém a minha família e pronto. E o resto? O resto, meu irmão, o resto vira passagem para a Ásia, né? O resto vira oferta para missionários, o resto vira implantação de trabalho, né? A gente pagou um tratamento para uma criança que chegou na nossa base de cadeira de roda, o resto vira isso, né? O resto vira desenvolvimento. Então, é o que eu preciso pensar. Eu também, não adianta eu pregar um princípio que eu não vivo, né? Então, eu preciso entrar nessa. E entrando nessa, eu vou percebendo. É tão sério, irmão, a questão de a gente perceber o trabalhar dentro do princípio de igualdade, que a gente vê em Atos 5 algo acontecendo muito sério. Isso me traz um temor muito grande. Hoje eu estava analisando essa palavra e me trouxe um temor enorme, né? Atos 5, do 1 ao 11, eu vou ler rapidinho para vocês, o tempo passa voando, eu já tenho 24 minutos só, mas eu vou ler para vocês aqui. A palavra diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?
conservando porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Irmãos, pensa, eu vou ler até aí, eu falei até o 11, mas vou ler até aí. 3 horas depois, Safira entra e faz a mesma coisa. Os dois tinham combinado, né, de separar um valor para eles. Pedro está dizendo o seguinte: por que vocês fizeram isso? Vocês entregando, vocês também não seriam beneficiados? Porque a igreja estava vivendo esse período, isso era pleno, essa prática de justiça era plena, e essa era a igreja que o Senhor quis estabelecer na face da terra, com esse princípio no coração. E eles foram lá e entregaram, mas fizeram a sua própria reserva, irmãos, e caíram mortos, expiraram. Isso dá um temor no meu coração, porque o que eles não respeitaram aqui? Foi a entrega da coleta, da oferta? Ou foi a quebra do princípio da distribuição? Foi a quebra do princípio da distribuição. Esse princípio é que eles passaram. Eles estavam aqui ofertando, mas não estavam ofertando tudo. Eles não estavam andando conforme a igreja vinha. Então a igreja, ela estabelece esses níveis de justiça. E é isso que a gente precisa entender. E eles foram estabelecer esses níveis de justiça por causa do Espírito Santo, por causa do que Deus gerara no coração deles. E Pedro estava ali. E Pedro olhou e já teve discernimento que algo estava sendo guardado, isso foi revelado para ele. Eu falo, uau, essa palavra é uma doideira. Por quê? Porque ele estava completamente conectado no Senhor. Olhando, ele já percebeu o que tinha acontecido. Pedro teve revelação do que estava acontecendo. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. E aí os dois, por não perceberem esse princípio, ou por não respeitarem, melhor dizendo, esse princípio, caíram mortos. Perderam a vida. E aí houve um temor. O problema é que quando a gente entrega o nosso dízimo e a nossa oferta para a igreja, sem seguir os princípios, o que eu entendo aqui, irmãos? Que a gente, observando o princípio, a gente está morto. Eles morreram aqui. Então qual é o princípio que fica para mim? E aqui foi sentido literal, não foi sentido só espiritual, foi sentido literal. Os dois caíram fisicamente mortos. Agora o que eu percebo aqui? Que se eu não observar a justiça, então por que eu oferto? Por que eu dizimo? Para que haja justiça. E ponto, esse tem que ser o meu coração, para que o próximo receba, né? Aqui no Mevan, graças a Deus, a gente tem isso potencializado, né? Então toda semana tem gente tirando sacolão, toda semana tem gente vindo aqui, tem gente atendendo, tem assistente social, isso é sempre, né? E eu acho incrível, hoje chega alguém na rodoviária, né? Com um monte de ímpio trabalhando, pessoas que não conhecem a Cristo, chega na rodoviária precisando de ajuda, eles não indicam a prefeitura, eles indicam a igreja. Cara, isso é tremendo, né? Eu falo isso com muita alegria no coração, porque deveria ser em todas as cidades assim, deveria ser em todos os lugares assim. Agora, eu não posso quebrar o princípio e achar que está tudo bem, né? Achar que está tudo bem. Então, eu vou lá, eu mal tiro 10% daquilo que eu recebo e às vezes sobra um monte, dá muito mais do que eu tenho para me manter. Eu estou falando de algo aqui, irmão, que é princípio de Deus, que é muito mais, né? Então assim, e aí eu vou lá e entrego só uma partezinha para a igreja e o resto, meu irmão, o resto é carro importado na garagem. Não tem problema eu ter um carro importado, não tem. Às vezes eu tenho condição de ajudar e tenho condição de ter também. Não tem problema, eu não preciso me fazer pobre. A questão não é essa, né? Mas o que eu tenho colaborado é proporcional àquilo que eu recebo? É proporcional? Então, o que eu preciso entender é isso. Eu acredito que o princípio é esse, é ser proporcional, né? Eu falo para minha equipe, né, que está ao redor de mim ali, os que estão mais próximos, que a gente consegue estar ajudando, né? Então eu percebo os princípios, obviamente, percebo a necessidade de cada um. Mas, gente, se eu comer miojo, vocês vão comer miojo. Se eu comer pizza, vocês vão comer pizza.
não estou dizendo no sentido literal, né? Mas a grande questão é que a gente perceba a necessidade do outro, se ajude. E isso, em comunidade, é o que deveria estar acontecendo. Agora, se eu estou numa comunidade, se eu estou numa denominação, é uma comunidade, eu preciso trabalhar por ela, porque isso é um princípio. Eu preciso, aos irmãos que eu estou conectado mais perto, né? Isso para mim é óbvio, né? Então, assim, às vezes o camarada quer ajudar tanta gente que está longe e acaba não ajudando aquele que está perto. Né? Então eu estou trazendo aqui alguns princípios, né, para a gente estabelecer e perceber, né, essas questões. Irmãos, eu vou te falar uma coisa aqui, quase que uma denúncia, mas assim, muito no amor, tá bom? Mas assim, a gente viaja, a gente vê coisa. Mas às vezes assim, por exemplo, teve uma época que os pastores viajavam muito com os músicos. Muito. Eles conviviam bastante com os músicos. E às vezes a gente olhava pro tênisinho do guitarrista, você via que tava furado. Você olhava para as roupinhas, eu já fiz isso, já levei pessoas comigo e fiz compra de roupa, por exemplo. Né? Ajudei, obviamente, e também já precisei de ajuda, né? Muitas vezes, e também fui socorrido, né? Porque essa é a beleza, porque tudo que o homem vai semear, o cara vai colher. Né? As escrituras trazem isso. Agora, irmãos, a minha oferta, ela tem que ser segundo as minhas posses. É proporcional, por isso que eu digo que às vezes 10% é pouco. É proporcional, tá? É proporcional. Olha só. Segunda Coríntios 8, do 8 ao 15, a palavra diz o seguinte: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principastes não só a prática, mas também o querer. Convém isto, completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis o termo segundo as vossas posses, porque a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles que vêm a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Agora vem uma questão aqui. Então, o que acontece? É segundo as posses. É segundo as posses. Né? Então, poxa, se eu recebo mais, se eu tenho mais posse, eu vou ser mais abençoador? Eu vou ofertar mais? Então, o princípio aqui é justamente esse. Aqui a gente vê o exemplo. Né? Paulo ele fala, né? Assim como Cristo, que da sua pobreza. Então, Cristo ele veio como todo mundo, ele veio, nasceu bebê, foi desenvolvendo. Né? Por quê? Porque ele precisava vir, ele veio para resgatar o homem em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, ele não poderia nascer milionário. Né? Por quê? Porque ele veio resgatar, e à medida que ele foi obedecer, à medida que Deus foi abençoando, e isso é um princípio que ele está apontando para nós. Né? Deus ele vai cuidar dos seus, é claro isso. Agora, o que eu entendo aqui, que é segundo as posses, então se eu tenho mais, eu vou abençoar mais, né? Então, quando eu posso ter? Quando o irmão tem também. Se eu for analisar o pé da letra, o princípio real que as escrituras dizem, quando eu posso ter? Quando o irmão também tem. É o mesmo direito. Agora, dentro de uma justiça, né? A palavra também diz que o que não trabalha, que não coma, né? Dentro de uma justiça. Às vezes também o que eu estou arrecadando veio de fruto do trabalho, agora eu vou observar isso. Agora se o irmão está lá, está trabalhando, está cumprindo o que ele tem que cumprir, né? E está precisando de ajuda,
Daí, o que eu faço? Cara, eu estou ofertando para algo que atinge a comunidade, né? Então, cabe à liderança estar ajudando, estar desenvolvendo os irmãos. Por quê? Porque a liderança vai saber quem é quem e vai saber qual a necessidade de cada um, né? Então, essa estrutura a gente vê em Atos 4, né? Eles entregavam aos pés dos apóstolos, né? Então, esse princípio ele permanece. Aí os camaradas vêm falar para mim, não, isso não tem no Novo Testamento. Eu preciso entender o que é prática de justiça então no Novo Testamento. Eu preciso entender o princípio. Não há no Novo Testamento uma ordenança direcionada à palavra dízimo, mas o princípio disso ele permanece. A gente já falou de Melquisedeque, a gente já falou que Cristo ele vem numa continuidade, né? Então o princípio por detrás disso ele permanece, o princípio ele vai permanecer. E não tem nenhum problema, a gente pode chamar isso de dízimo, pode chamar de coleta, o nome que a gente vai dar é o que menos importa. O que importa é o princípio e a prática disso. O que importa é o que as escrituras dizem, né, a respeito disso. Paulo, irmãos, em 2 Coríntios 9, do 5 ao 15, é tão interessante a ousadia de Paulo nesse sentido, ou a liberdade que ele tinha e a compreensão que eles tinham dessa prática, que ele chega a um pessoal, né, e falando da colheita, ele fala o seguinte, ele aconselha que as pessoas adiantassem, né, inclusive a coleta. Então você imagina a gente ir pregar num lugar ou ministrar em algum lugar e falar assim, ó, cara, antes de eu chegar aí, você já levanta a oferta para não ter que lidar com isso, né? Então, por quê? Por causa de uma liberdade. Mas por que tinha essa liberdade? Porque a igreja tinha uma compreensão, obviamente, do princípio, né, disso. E como era importante manter, né, a questão da oferta, potencializar a coleta, né, da igreja em si, né, ou da comunidade em si, que é muito importante. Aí a gente olha assim, né, uma das coisas que eu ouço bastante com relação à justiça, né, da igreja, que a igreja deveria estar fazendo, né, com a coleta, com as ofertas, com o dízimo, enfim, é cuidar das viúvas, né? Isso está lá em Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus Pai é esta, visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mas eu preciso perceber também, irmãos, que 1 Timóteo, do 5, versículo 3 a 8, a palavra diz: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquele, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e oração noite e dia. Entretanto, ao que se entrega aos prazeres, mesmo vivo, está morto. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O que a palavra está trazendo aqui, né? A gente fala tanto que a verdadeira religião, ela é aquela que cuida dos órfãos e que cuida das viúvas, né, e dos órfãos nas suas tribulações. Perfeito. Mas a palavra também está dizendo que se houver uma viúva, a família também, né, tem a responsabilidade de estar cuidando dela. Então o que acontece aqui? Quando a viúva ela não tem isso na família, então obviamente ela vai ter isso da igreja. Agora o caso dela vai ser analisado, né? Então o que eu entendo aqui do princípio, né? Então às vezes o camarada vê, por exemplo, um pastor vai lá e compra um som que é para a comunidade, para que a palavra chegue à comunidade, né? Investe no equipamento, o cara se escandaliza. Não, em vez de estar comprando o som da igreja, ele deveria estar dando comida para a viúva. Mas às vezes o cara nem sabe o que está sendo feito, nem sabe o que está sendo distribuído, nem sabe como está chegando. E não tira, eu não posso tirar a responsabilidade também da própria família. Por quê? Porque o princípio está aqui. Olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então eu preciso analisar o contexto sobre o qual aquela pessoa está vivendo. Às vezes o camarada tem em casa alguém que pode ajudar. Irmãos,
Aí eu preciso aconselhar, tá, mas você não pode ajudar o teu irmão? Você não pode ajudar a tua mãe? Você não pode ajudar fulano, Beltrano? Tá morando junto, não pode ajudar? Então, o que eu entendo? A igreja, né, a liderança, ela pode administrar isso, né, em Deus também, né? Então, ela pode analisar. Agora, se você não sabe o que está sendo feito, eu vou dar um conselho, não fala. Né? Não adianta, tem gente que fica batendo aí em coisas que não deveria estar batendo, porque não sabe. Né? Não sabe como está sendo feita a distribuição, por exemplo, não sabe qual princípio está sendo aplicado, né? Ah, mas isso eu sei, né, que está errado. Cara, você conversou com a liderança, não aceitou? Cara, o que se pode fazer numa hora dessa? Se o camarada está indo contra um princípio bíblico e não aceitou, irmãos, desculpa, mas eu vou te dar um conselho, então sai daí, né? Então sai daí. Agora não adianta você ficar falando mal, não adianta, né? O que acontece? Se foi, repreendeu, conversou, realmente viu, como eu vi casos, né? Tem casos que eu me escandalizei, né? Com o que estava sendo feito com a arrecadação. Eu falei, meu irmão, você está pensando, né? Porque vai dar conta disso, irmãos, vai dar conta, né? Agora, o máximo que eu posso fazer é aconselhar, o cara vai continuar fazendo, uma hora ele vai estar diante de Jesus. Eu não estou aqui para julgar. Quem está para fazer isso, quem vai julgar vai ser o próprio Cristo. Né? O que eu vou fazer é estabelecer princípio. Agora, uma coisa é certa, eu não me dobro a isso. Eu não me dobro a isso. Né? Não trago isso para o meu coração. Então, eu não vou ter essa prática. Falo, irmão, você está errado. Você está errado, você tem que pensar nisso aí. O que você está fazendo é pecado. Cara, quem me conhece sabe, eu falo, né? Mas a grande questão é com temor para que o cara viva o princípio, né? Agora, eu não vou entrar nessa, né? Eu nunca, irmão, nunca preguei pensando na arrecadação em si, no que ia gerar de arrecadação, nunca. Eu nunca fui ver minha agenda para ver onde o lugar que tinha mais gente, né? Para poder ir, porque a gente sabe que a arrecadação é maior. Essas coisas, irmãos, não pode ter no nosso coração, não pode. Até porque Deus nos impressiona, já aconteceu isso, irmãos. Já aconteceu também de eu ir em lugar grande e ter um tipo de oferta. Em um lugar pequeno, levantar um irmão Por quê? Porque eu estou na mão de Deus. Tá? Agora, o que eu estou fazendo não é só para mim. O que eu estou fazendo é para o reino. É para o evangelho. Né? Graças a Deus, a gente sempre tem pessoas que acreditam no que a gente está fazendo na Ásia. Até eu quero deixar o site da Ásia, né? Para vocês aí, é mevanasia.org, depois entra lá para conhecer os projetos e tal. Então a gente sempre tem irmãos que vão lá, não, cara, a gente quer colaborar, a gente quer ajudar e glória a Deus por isso. Agora, uma coisa eu garanto, que o dinheiro chegue, né, que seja feito trabalho, né, que realmente seja mantido as coisas que a gente está fazendo. Né? Então, isso é importante e que se mantenha o princípio. Né? Então, o que eu preciso lutar aqui é pelos princípios de Deus. O camarada, se a Bíblia não serve para um camarada, não adianta eu tentar convencer, se nem a palavra basta para ele, o que eu vou fazer? Ele vai agir para a sua própria condenação? Então, o que eu vou fazer? Agora, quando o camarada está fazendo, e às vezes, irmãos, está fazendo porque aprendeu errado, porque foi ensinado errado, porque falta a Bíblia para o camarada, aí é diferente. Aí eu vou estender a misericórdia, aí eu vou mostrar biblicamente, olha, os princípios são esse aqui, meu irmão, a palavra diz isso, é isso que você tem que estabelecer, né? É isso que você tem que fazer. É assim que você tem que trabalhar. Olha o que as escrituras dizem, né? Então, isso é importante. Agora, eu não posso chegar também saindo condenando todo mundo, né? Que às vezes tem uma prática que a gente não considera verdadeira. Não, às vezes o camarada só foi mal instruído, às vezes ele não está sabendo desenvolver, está no desenvolvimento com o Senhor. E eu preciso acreditar, né? Acreditar na pessoa. Agora, quando a gente chega, cara, ilumina com a palavra, e o camarada não quer, né, que está sendo malandro, está utilizando de meios que não são bíblicos, né, para arrecadação, uma hora ele vai se dar conta. Não se esqueça que um dia todo joelho se dobrará, né? Todo joelho se dobrará. E o princípio aqui qual é? Irmãos, eu continuar ofertando, a gente continuar mantendo. Trouxe muito avanço para a igreja. Trouxe muito avanço. Tem muita gente sendo cuidada, tem muita gente séria. Às vezes eu acho interessante, os caras ficam divulgando só o que é de ruim, né, nas redes sociais,
Tem muita gente séria, tem muita gente boa, tem muito homem e mulher de Deus, tem muita igreja de reino, tem muita gente praticando justiça social. Meu irmãos, isso dá uma esperança muito grande, né? Tem muita gente séria, tem muita gente transparente, tem muita gente, né, que ainda está vivendo debaixo dos princípios, né? E glória a Deus por causa disso. Eu louvo a Deus, né? Deus tem mantido essa verdade no nosso coração. Irmãos, eu quero agradecer aqui de coração todo mundo que me ouviu, né, nesse momento de live aqui. Eu trouxe, meu coração foi trazer vários princípios com relação a dízimo, oferta, coleta, enfim, né, tirar algumas dúvidas. Espero que tenha clareado para você aí algumas questões, né? Fique com Deus, que Deus abençoe, né, e fica firme aí. Se mantenha em fidelidade, em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima live, quinta-feira a gente tem outra live. Deus abençoe.